Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Essa vai ser a nossa terceira e última aula sobre o Flexbox. Como a gente já viu, a ideia do Flexbox é criar um container que vai conter itens e a gente vai poder manusear esses itens dentro do container para criar um layout unidimensional da forma que a gente quiser. Essa é a ideia das caixas flexíveis. Então, para criar esse container, a gente usa a propriedade displayFlex em algum elemento. Quando a gente pega um elemento e coloca ele como displayFlex, ele vira um flex container. E os seus filhos vão ser itens flex items. Aqui a gente utilizou uma tag nav para criar um container e 5 elementos âncoras que estão dentro da nav, que vão ser os flex items. E nós vimos várias propriedades do container que a gente usa para alinhar esses itens, tanto no eixo principal quanto no eixo cruzado. Por padrão, o eixo principal é a linha, o eixo horizontal e o eixo cruzado é a coluna, o eixo vertical. Nas últimas aulas a gente já viu como modificar isso, então nessa aula eu vou me limitar a utilizar o eixo principal como a linha, que é o padrão. No eixo cruzado, os itens eles alargam naturalmente. A gente também viu isso. Vamos ver isso melhor alterando a altura do meu container. Por enquanto, o meu container é esse que está em bege. É claro que ele começa aqui no início. No início não está bege, porque os nossos itens que estão em vermelho estão ocupando espaço, então eles estão por cima do container, mas o container é todo essa caixa retangular. Vamos aumentar o tamanho dela, a altura dela. Aqui no nav, que é o display flex, eu vou botar height com 200 pixels. Nós vemos que por padrão no eixo cruzado os itens alargam, mas no eixo principal eles não alargam. Mas a gente pode fazer com que eles alarguem. Mas aí nós temos que dizer quanto cada item vai alargar. Se a gente não colocar nada, por padrão eles não alargam. Vejam, o contato está do tamanho, né? Tamanho que eu digo é a largura. A largura é a largura do conteúdo. Mesma coisa para todos os itens. Estudo de caso, preços, nossos serviços e sobre a empresa. Deixa eu mudar só a cor deles. Como agora eu estou falando o nome deles, para ficar mais fácil ver. Pronto, contatos de casos, preços, nossos serviços. Vamos dizer que eu queira alargar apenas um item, o item contato. Para isso eu utilizo a propriedade FlexGrow, agora no item, não mais no container. Então aqui eu dei um ID para cada item e eu coloquei aqui no um seletor do ID dentro do estilo, para a gente poder alterar o FlexGrow. Por padrão, o FlexGrow, esqueci de botar nesse aqui, ele é 0, quer dizer, não alargue, certo? Mesmo ele tendo espaço disponível para alargar, eles não alarguem. Se eu quiser que eles alarguem, eu tenho que mudar o FlexGrow. E esse número aqui é relativo. Então, por exemplo, se eu colocar 1, ele vai alargar tudo. Por quê? Ele pega o espaço disponível e vê como é que eu vou distribuir esse espaço. Eu vou colocar 100% no contato, porque só o dele é 1. O que ele está fazendo é somar todos os FlexGrow, dá 1. E aí ele pega o de cada um e divide pelo total. 1 sobre 1, 1. Ou seja, 100% vai para o contato. Então, se eu colocar aqui 100, não faz diferença, porque vai ser 100%. Ou seja, 100% vai para o contato. Então, para que os itens alarguem no eixo principal, caso tenha espaço, eu tenho que dizer, eu tenho que alterar a propriedade FlexGrow. Se eu quiser agora que a propriedade, vou botar aqui, vou botar 10, seja distribuída igualmente entre o casos, estudo de casos e o contato, basta botar 10 para cada um ou 1 para cada um, certo? Então agora ele pegou o espaço disponível, dividiu em 2
e deu 1 para cada um. Ele deu 50% para o estudo de casos e 50% para o contato. Se eu tivesse colocado aqui 3 e 3, daria no mesmo, porque é um número relativo. O que ele está fazendo é somando, dá 6, 3 dividido por 6, certo? É meio, né? 50%. Eu estou dando 50% para o contato e 50% para o caso. Se eu quiser que o contrato ocupe 2 vezes mais que o casos, é só eu botar um número dobrado. Então, flex grow do caso é 1, flex grow do contato é 2. Certo? Ele pegou o total, deu 66%, 66,666% para o contato, 33,33% para o estudo de casos. O 0,001 que sobrou, ele não sei o que ele fez. Bom, novamente, é um número relativo, eu poderia botar 10 e 20, não faz a menor diferença. E se eu quiser dar alguma coisa para o preço, vou dar uma coisa bem pequena, 2. Certo? O preço vai crescer um pouquinho só. Para saber quanto ele cresce, vai ser 32. Então eu pego 2 dividido por 32, vai dar um número que vai ser a porcentagem do espaço disponível que vai para o preço. Então é assim que se utiliza o Flex Grow. E o Flex Shrink. O Flex Shrink é como cada item vai contrair caso não tenha espaço suficiente. Vou botar aqui, voltar todos para 0. 0, 0, 0. Então, nenhum deles cresce. Tem muito espaço disponível. Mas se nós viemos aqui no A e aumentar o espaço dos itens, o edit, peraí, pode botar aqui o edit 150 pixels. Pronto. Vou botar um pouco maior, 200 pixels, só para pegar tudo. Certo? Agora, se eu diminuir o tamanho da tela, sempre quando eu diminuo, trava um pouquinho essa coisa. Se eu diminuir, veja, eles começam a diminuir. Os itens diminuem. E eles... Travou aqui. É impressionante isso. Trava e volta, não sei porquê. Eles diminuem igualmente. Certo? Porque o flex shrink deles tá o mesmo. Tá 1. O padrão do flex shrink agora é 1. Flex shrink 1. Todos eles. Flex shrink, flex shrink, flex shrink. Agora, se eu quiser que um item não diminua, é só modificar o flex shrink deles. Vamos dizer que eu quero que o contato não diminua. Então, se eu botar o flex shrink do contato para 0, ele não vai diminuir. Enquanto os outros vão diminuir, ele não vai diminuir. Eu vou diminuir aqui a tela. Novamente, deve ter travado, mas vai voltar. Tomara que eu não tenha travado numa posição muito ruim. E a gente vai ver que, apesar de todos os itens terem diminuído, terem encolhido, olha, o contato não encolheu. Então, o Flex Shrink serve para isso, para ver como ele encolhe. Então, esse é o Flex Shrink e o Flex Grow. Tem também o Flex Basis. O Flex Basis, ele funciona quase como um edit. Só que ele seta um tamanho para o elemento, um tamanho base, onde se eu botar um Flex Grow, e aí ele vai pegar o espaço disponível, né? Caso tenha, deixa eu aumentar aqui, acho que travou de novo, vou ver aqui, bom, acho que já voltou. Esse espaço disponível, agora se eu botar um Flex Grow, novamente, a gente viu que ele vai pegar uma porcentagem e botar para cada um. Ele vai ser alocado a partir do Flex Basis. Então ele vai pegar o Flex Basis
E além do Flex Basis, ele vai alocar o espaço disponível. Eu quero também falar só de mais de duas coisas. O gap, e aí eu esqueci de falar o gap. O gap a gente coloca no próprio container. O gap ele gera um espaçamento entre os itens. Se eu quiser dar um espaçamento entre os itens, eu coloco um gap. Por exemplo, eu coloquei um gap com rain, ele deu um espaçamento. Esse espaçamento pode ser em rain, pode ser em pixels, pode ser na unidade que eu quiser. Se eu quiser dar um espaçamento em pixels, por exemplo, 20 pixels, é só modificar o gap. Vou dar um espaçamento maior aqui para ficar mais claro, 40 pixels, pronto. E eu fiquei de falar, sim, tem também o Align Items. O Align Items é o seguinte, nós vimos que nós temos o eixo principal, que é a linha, o eixo cruzado, que é a coluna. Por padrão, no eixo cruzado, o item estica, mas a gente poderia alterar isso, né? Nós viemos no Nav e modificar Align Items para Center, os itens vão ficar centralizados. Mas eu posso também modificar item por item. Se eu quiser, por exemplo, que apenas o contato fique lá em cima, no Flex Start, eu posso vir no contato, achar aqui o contato e colocar o Align Self. Align Self é uma propriedade Flex, e eu posso colocar Flex Start, por exemplo, que é o início do eixo, ele vai lá para cima, ou Flex End, para ele lá para baixo. Novamente, aí eu mexo item por item. Se eu quiser pegar o preço e colocar lá para cima, eu venho aqui no preço, Align Self, Flex Start. Então, os itens eles têm menos propriedades, porque basicamente o que a gente pode fazer com o item é alargar, dizer como é que ele alarga caso haja espaço disponível no eixo principal, ou como ele contrai caso o espaço no eixo principal não seja suficiente. E eu também posso modificar item por item aonde ele vai ficar posicionado em relação ao eixo cruzado. Por último, eu fiquei de falar sobre o baseline. Quando eu quero alinhar os elementos utilizando Align Items, utilizando o baseline. Para ver isso, vamos botar os itens como Align Items Flex Start, lá para cima. Eu tenho que tirar aqui todos, Flex Start, vamos botar todos lá em cima. Certo, então eles estão alinhados lá para cima. Agora vamos dizer que o sobre a empresa ele seja maior, ele tem uma fonte maior. Então eu vou botar aqui empresa, tirar esse Flex Basis também e vou modificar a fonte dele. Isso aí não é Flex, isso é CSS puro. Fonte size 2 rain. Eu dupliquei. Note que eles estão alinhados lá em cima, certo? Eles estão alinhados no Flex Start. O baseline ocorre quando eu quero alinhar pela base do texto. Eu quero pegar o conteúdo todo e alinhar sobre a base do texto. Eu quero alinhar isso aqui com isso aqui, certo? Com a base do texto. E aí eu utilizo esse tipo de alinhamento baseline. Vou modificar aqui. Voltar do tom. Cadê o Align Items? Tem que voltar aqui. Align Items Baseline. Agora ele está alinhado no baseline. Isso aqui é interessante porque às vezes você coloca uma imagem e você quer alinhar o menu em relação à imagem. Muitas vezes você vai utilizar o baseline. Nem sempre, mas pode ser que com baseline fique melhor. Então vamos agora fazer algumas coisas bem simplesinhas para deixar esse menu um pouco mais com cara de menu.
Vou deixar o gap, vou tirar esse line items, vou tirar o rates, vou tirar o background color e o border. Deixa eu ver como é que já está. É o color do A tá white. Vou deixar black. Isso aqui sobre a empresa. Vou tirar esse aqui. Já está ficando mais com uma cara de um menu, né? Claro, novamente, não tem aí nenhum CSS, a gente vai trabalhar melhor esse CSS, mas essa é a base de um menu. Um menu é basicamente isso. Geralmente coloca um logo aqui na esquerda, joga o contato lá para a direita. Uma forma de você botar o contrato lá para a direita é pegar o contato e alargar o flex grow dele. O flex grow dele foi alargado. Não dá para ver porque ele está na esquerda, mas se aí se eu colocar text align right, ele vai lá para a direita. Porque agora o item dele, como eu tirei o fundo, não dá para ver, mas o item dele está pegando todo esse espaço. Claro, eu vou ter que dar uma padding e uma margem para todos esses itens aí, senão vai ficar muito grudado. Então vamos dar um padding, vou botar um ren, talvez seja muito, uma margem de um ren, acho que é muito, foi muito. Vou tirar o padding e vou dar só uma margem, 0.5 ren. Já está com uma cara melhor do que seria um menu. Eu ainda não estou construindo o menu porque nós vamos construir o menu a partir da versão mobile. A gente está aqui construindo o menu pensando no menu para o navegador, certo? No desktop. Mas a ideia é sempre começar do mobile e depois passar para o desktop. É o chamado design responsive. Como é que eu falo isso em português? Design responsível. Pô, me pegou agora. Mas a gente vai ver como é que a gente consegue atrapalhar o design da página a partir do mobile. Isso a partir da próxima aula, utilizando Media Queries. Então espero que tenham gostado e até a próxima aula.